Olá, primeiramente quero agradecer a sua atenção de estar assistindo esse vídeo e que eu intitulo como Manifesto contra a Instrumentalização Teológica para Fins Eleitorais, que eu dedico a todos os cristãos do nosso país e a todas as pessoas interessadas em uma política baseada na verdade, baseada na liberdade e principalmente na honestidade. A, a razão desta minha manifestação é uma carta que, na realidade, eu recebi um manifesto de uma amiga minha no Facebook, da, de uma carta de um clérigo de uma igreja evangélica, que não vou citar o nome, para preservar de qualquer personalização da fala, mas essa carta está circulando e muita gente está lendo, que é uma carta enviada onde usa razões teológicas para não se votar no PT. Então nós não vamos aqui fazer uma defesa do PT ou de qualquer outro partido político. Nós vamos fazer uma defesa da verdade do reino de Deus. É bom ficar claro isso, porque se esta carta, seja de clérigo, de quem quer que fosse, circulasse com razões políticas para não se votar no PT, eu jamais me manifestaria, faria uma gravação contra. Não porque estivesse apoiando isso, aquilo, outro, não. Mas porque são razões da consciência da pessoa. Agora, falar em nome de Deus para não se votar no PT com os argumentos que contém nesta carta é um absurdo e até um sacrilégio, porque avilta o depósito da fé, que tem como finalidade a salvação das almas humanas e não a instrumentalização para fins eleitorais. Então nós vamos ler esta carta que está circulando e comentando à medida que vamos lendo. Então começa o clérigo dizendo assim: nunca fui de participar ativamente de política, mas agora está participando. Tampouco causar polêmica com discussões acerca de bandeiras ou cores partidárias. Porém, nessa eleição em particular, quero me manifestar por entender que a questão não é só de corrupção, a qual existe intrinsecamente no nosso povo em maior ou menor grau. A questão agora é mais em cima, é espiritual. Então ele diz agora que as razões são espirituais da sua manifestação, não são política partidária nem eleitoral, são razões espirituais. Então são essas razões que nós vamos discutir. Então ele diz aqui: existe uma potestade maligna reinando sobre o governo federal, que se Deus não tiver misericórdia de nós, nosso país naufragará na escuridão. Uma potestade maligna que está reinando sobre o governo federal. Isto porque quem está no governo federal hoje é a presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Isso quer dizer que se houver um voto contrário a Dilma e subir qualquer outro dos candidatos que aí estão, Marina Silva, Aécio Neves, Pastor Everaldo, Emael, Luciana Genro, qualquer outro que subir, então essa potestade desaparece. Veja o que aqui está colocado aqui. As Sagradas Escrituras, que testificam a fala do apóstolo São João, nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Não é o governo federal do Brasil. O mundo inteiro jaz no maligno. E diz que ele é o príncipe deste mundo, ou seja, ele é o governante deste mundo. Então ele é que inspira os modelos sociais, ele é que inspira as concepções de organização social, das relações de comércio, das relações de poder. Intrinsecamente é isso que está na base da sociedade, porque é um tripé: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então não é o governo federal do PT. Então isso aqui é uma coisa
esquisita demais. Mas continuemos. Por que estou dizendo isso? Diz ele. Pelo menos por 5 motivos. Então vamos ver esses motivos. O primeiro, a aliança que o Brasil fez com o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, um conhecido traficante de armas e antissemita. A Bíblia diz que Deus fez uma aliança, que não está colocada aqui, mas uma com Israel, postulando que benditos seriam aqueles que abençoassem e malditos seriam aqueles que o amaldiçoassem. O Irã é um país maldito que fez aliança com o Brasil. Ora, por que o Irã é um país maldito? Porque ele é contra Israel? Israel é bendito de Deus? E aqui, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, aqui está uma falácia, um equívoco teológico profundo. Israel, o Estado de Israel não é bendito de Deus. O Estado de Israel atualmente é maldito de Deus. Não só o Estado de Israel, mas todo e qualquer Estado que rejeita o nosso Senhor Jesus Cristo. O Estado de Israel é um Estado anticristão. Não se tem liberdade religiosa no Estado de Israel, existe intolerância por causa de políticas internacionais, por causa de pressão internacional, mas a legislação do Estado de Israel está cheio de dispositivos legais que cesseiam a atuação do cristianismo em suas terras. E olha, nós podemos falar isso de cátedra. A Igreja Ortodoxa tem o Patriarcado de Jerusalém, está lá desde a fundação da igreja, primeiro bispo, Tiago, o irmão do Senhor. E nós sabemos os grandes cerceamentos que sofremos no Estado de Israel por uma política em que não é nada simpática ao cristianismo. Aliás, esta política é antiga. Existe um texto aqui da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que eu vou ler já já para vocês, que vai reforçar o que é a verdadeira teologia. O que ele colocou aqui é um absurdo, um equívoco inaceitável para um clérigo que exerce uma posição de liderança e de pastoreio na sua igreja. Se fosse de um leigo, poderíamos até relevar, mas não, é um clérigo, está dizendo isso aqui. Diz que abençoarei os que te amaldiçoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A aliança que Deus fez, que permanece, é a aliança com Abraão, não é com o Estado de Israel. A aliança de Moisés com as 12 tribos hebreias, inclusive a de Judá, que estava lá no meio, essa aliança é transitória, ou era transitória. Ela iria durar até que chegasse o herdeiro da promessa a Abraão. Porque a promessa com Abraão, diz São Paulo na carta aos Gálatas, é para com Abraão e o teu descendente. E não fala de descendência como falando de muitos de São Paulo, mas o teu descendente que é Cristo. Então, no teu descendente que é Cristo, seriam benditas todas as famílias da terra. Não apenas Israel, mas todas as famílias da terra. Então, quando esse descendente de Abraão vem, que ele é o verdadeiro Israel, não é o Estado que é o Israel, mas ele é o verdadeiro Israel, porque a palavra Israel quer dizer príncipe de Deus. O verdadeiro príncipe de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz aos seus apóstolos, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim não produzir fruto, o Pai o corta, que era exatamente a nação de Israel. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele corta. Mas todo aquele que recebe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqueles que permanecem é como o ramo da videira que ele limpa, ele poda para que produza mais fruto ainda. Então, seja judeu, seja grego, qualquer um que recebe nosso Senhor Jesus Cristo, em qualquer parte do mundo, no Irã, no Brasil, na África, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, aquele que recebe nosso Senhor Jesus Cristo é filho de Abraão e é bendito de Deus. E aquele que o rejeita não é bendito de Deus, é maldito de Deus, porque é anátema.
porque rejeitou o Senhor da glória. E é esta parábola que nosso Senhor Jesus Cristo conta dos vinhateiros, dos arrendatários da vinha. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, em que Jesus Cristo narra exatamente essa parábola na sua última semana de vida, em que ele vai para Jerusalém para ser trucidado, crucificado, e que ele chora às portas de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha faz com seus pintinhos, debaixo das suas asas, e vós não o quisestes? Desde agora vos digo que a vossa casa ficará deserta, e não me vereis outra vez enquanto não disseres: bendito o que vem em nome do Senhor. E quando ele entra em confronto com as autoridades do templo, ele conta a parábola dos vinhateiros e diz que um homem tinha uma vinha e arrendou para os seus trabalhadores. Depois ele envia emissários para verificar, fazer a vistoria da vinha, e a uns eles expulsam, a outros eles maltratam. E ele diz: então, por fim, eu vou mandar o meu próprio filho, porque a este respeitarão. E quando os arrendatários veem o que é o filho, diz: este é o herdeiro, vamos e matemo-lo. Então nosso Senhor Jesus Cristo se dirige aos sacerdotes, os escribas, autoridades do templo, e pergunta: que fará o Senhor da vinha quando vier? E eles dizem: tomará da mão destes malvados e os fará perecer horrivelmente, e arrendará a outros. Então nosso Senhor Jesus Cristo diz para eles: nunca lestes o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram? Esta se tornou a principal pedra angular, e é maravilhoso aos nossos olhos, porque foi o Senhor quem fez isto. Digo-vos que desde agora o reino vos será tirado e será dado a um povo que produza frutos. A aliança com as tribos de hebreias, as tribos de Israel, cessa. Porque não receberam o Rei da Glória. E agora ele estabelece uma nova aliança. Então, quando ele faz a Eucaristia, estabelece então a ceia com os da casa de Israel que o receberam, representado nos apóstolos. Ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós e por muitos. Este muitos é todos aqueles que em toda parte o recebem. É a bênção de Abraão para todas as famílias da terra. Todos em toda parte. Então o Irã não é maldito porque é adversário de Israel. O Irã pode se tornar maldito se ele por rejeitar nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa Israel. Israel não é bendito porque tem uma descendência carnal de Abraão. Porque está escrito, São João Batista, que até dessas pedras Deus suscita filhos de Abraão. Israel será bendito por acolher nosso Senhor Jesus Cristo e será maldito por rejeitá-lo. Esta é a base do reino de Deus. Não é uma política de Estado, que, aliás, nem todos os judeus reconhecem o Estado de Israel. Eu tenho publicado no meu perfil do Facebook, quem quiser pode procurar lá, uma manifestação de judeus ortodoxos em Nova York, em que eles são contra o Estado de Israel e ainda desafiam a perguntar que judeu em Nova York tem a bandeira do Estado de Israel na sua casa. Porque não são a favor do Estado de Israel, que dizem que até um Estado ateu, eles falam até isso, que traem o verdadeiro judaísmo. Então, meus queridos amigos, isto aqui é uma falácia, um engodo teológico, um equívoco profundo que avilta o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês aqui um texto do apóstolo São Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Não é uma carta escrita por Adolf Hitler, é uma carta escrita por um judeu, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, aos cristãos em Tessalônica de sua época. Olha como ele vê o Estado judeu da sua época. Ele diz:
1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 14 em diante. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando que os de Tessalônicas vão imitar os cristãos de Jerusalém. Vão se solidarizar, ter o mesmo destino que eles. Que é isso que diz? Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, os cristãos de Jerusalém, por sua vez, sofrem dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. E aí ele conclui, versículo 16: a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. O que Paulo quer dizer com isso, a ira sobreveio contra eles definitivamente? Ele se refere ao episódio histórico da invasão, quando o general Tito Vespasiano, no ano 70, entra em Jerusalém e destrói completamente a cidade, saqueia o templo, derruba o templo, e cumpre-se a profecia de Cristo, não ficará pedra sobre pedra. E com aquilo ali cessa o sacrifício, cessa a aliança com Israel, porque a aliança diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E toda a liturgia judaica para a remissão dos pecados, o ano da graça do Senhor, o dia da expiação, agora não mais existia, porque não havia mais santo dos santos onde pudesse ser oferecido o sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício já tinha acontecido no Calvário. Então, como é que o povo poderia agora ter os seus pecados perdoados, se não tinha mais cordeiro para ir ao sacrifício? A ira veio sobre eles definitivamente. Para ter os seus pecados perdoados, os judeus precisam confessar nosso Senhor Jesus Cristo. Isto sim é a verdade do Evangelho. Eles não são benditos porque não aceitam nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto não se abrirem, não terão a bênção de Deus. Ao contrário, são inimigos de Deus. Porque quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Também nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, nas suas últimas palavras aos apóstolos na ceia, no Evangelho de São João, capítulo 16, ele diz, eles vos expulsarão das suas sinagogas, em os judeus. E chegará o tempo em qualquer que vos matar, julgará com isso prestar um culto a Deus. Mas isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Esta é a realidade espiritual do Estado de Israel. Então, como é que um clérigo cristão vem dizer que esse Estado é bendito e que as pessoas são amaldiçoadas ou abençoadas conforme as suas relações com ele? Felizmente, isto é absurdo. É absurdo. Isso aqui é a mais pueril teologia que se possa ouvir. Mas vamos continuar. Não. Item 2. As alianças que o Brasil fez com os presidentes traficantes de drogas da Bolívia e Venezuela, além de Cuba, cujos ditadores são assassinos e anticristãos, têm repercussão espiritual sobre o nosso povo. A Bíblia diz que quando os líderes pecam, todo o povo padece. A declaração feita pela diplomacia brasileira a favor do Hamas, facção terrorista e antissemita, que possui no seu programa de governo a aniquilação do povo judeu. Ora, aqui mais uma vez, como assim, ele vai tratar de uma coisa também absurda. Acha um absurdo o Brasil fazer alianças com presidentes que ele acusa de ser traficante de drogas, da Bolívia, Venezuela e também de Cuba, que é socialista.
E os ditadores são assassinos e anticristãos. Muito bem. E o que dizer da aliança do Brasil com os Estados Unidos? O que falar de George W. Bush Jr., que provocou aquela invasão do Iraque, aquele genocídio no Iraque, incluindo cristãos que morreram lá, com as bombas libertatórias dele, que forjou provas, mentiras, trapaceou, enganou, desviou dinheiro do Estado para a matança, enquanto tanta gente morre de fome no mundo, que fez a transmissão pela televisão, como se fosse um filme de Hollywood, da operação que ele chamou Choque e Pavor. E foi realmente um choque e pavor ver aquelas bombas, toda a tecnologia avançada, usada contra um povo indefeso, famílias, chamada a mentira da guerra cirúrgica, e nós vimos o estrago que se fez no Iraque, sob o pretexto de que havia armas de destruição em massa, e se encontrou um exército mal equipado, um povo pobre, sem nenhum poder de resistência. Um ataque covarde e assassino. E aqui vem o pior. Vamos falar do ponto de vista cristão. Durante o governo de Saddam Hussein, havia em Bagdá e Mossul cerca de 1,5 milhão de cristãos praticando livremente a sua fé e protegidos pelo Estado, que o Estado do Iraque não permitia que os extremistas muçulmanos, Saddam Hussein era um sunita, não permitia que os extremistas, os xiitas com quem eles faziam guerra, atacassem as igrejas, protegia as igrejas. Depois que Saddam Hussein foi assassinado, de 1,5 milhão de cristãos que habitavam em Bagdá e Mossul, hoje não tem 100 mil. Porque o exército americano e o governo vassalo, que ele colocou lá depois, assistia de camarote o trucidamento e a perseguição e a expulsão dos cristãos do seu território. Vejam bem, de 1,5 milhão não tem 100 mil. Quem é cristão? Quem é que é anticristão? Que aliança é essa? Quando os Estados Unidos financiaram Osama Bin Laden para matar comunistas no Afeganistão, na época que guerreava contra a União Soviética, e depois se volta contra eles. Quando atualmente os Estados Unidos fica completamente desconfortável por ter que fazer aliança militar com a Síria para combater o ISIS, a facção, o Estado Islâmico, que anteriormente, há pouco tempo, a CIA estava financiando para derrubar o governo de Bashar al-Assad. E para isso não importava se ele crucificassem cristãos, como fazem até hoje. Que eles fizessem um verdadeiro genocídio cristão, os radicais islâmicos lá, sem que eles estivessem nem aí para o que estava acontecendo. Esta aliança não é denunciada. Que coisa esquisita isto. Que fala é essa? Ainda mais vai dizer que é com aliança com gente antissemita. Até o conceito errado de antissemita. Os árabes são semitas, eles não podem ser antissemitas. Eles são semitas porque eles são descendentes de Sem. A palavra semita significa o descendente de Sem, um dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Eles são semitas, como Abraão é semita. E Abraão tem os 2 filhos, Ismael e Isaac. Todos 2 são semitas. Então a descendência de Isaac é semita, a descendência de Ismael é semita. Então esse antissemitismo, isso já é um discurso judaico que se apropria desta herança. Se apropria indevidamente. Porque Deus fez aliança com Abraão. Então está incluso Ismael. E a aliança, aí sim, aliança salvadora
é com Abraão e o seu descendente. E esse descendente não é Israel, é Cristo. Está escrito, ensino apostólico. É Cristo, no qual serão benditas todas as famílias da terra. Então é bendita qualquer nação cujo Deus é Jesus Cristo. Quando fala Deus, o Senhor, esse Senhor é Jesus Cristo. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, o povo cujo Deus não é o Senhor, Jesus Cristo, não pode ser bendito. Muito bem. Aí vem aqui o quarto item. A desconstrução da família através de leis que relativizam o casamento de um homem com uma mulher e trazem novas formas de família que aviltam os princípios e propósitos de Deus para a humanidade. Ora, corretíssimo. Agora me pergunto, este projeto, esta ideia, esta mentalidade que concebe a homossexualidade como uma categoria ontológica natural, isso é próprio da ideologia do PT? Não. Todos os grandes partidos do Brasil pensam assim. E as leis a favor do aborto e a favor de uma sociedade homossexual, ou de convivência, ou de aceitação desta realidade, só não acontece no Brasil por causa da atuação de parlamentares evangélicos e católicos romanos que transcendem as fronteiras do seu partido, se unem no Congresso Nacional e defendem esse interesse, porque nenhum dos seus partidos tem esta ideologia de defender a família. Todos são formados na estrutura da Europa Ocidental, do Tribunal de Direitos Humanos, que é de lá que nasce essa mentalidade da nova ordem mundial, que tem a democracia como religião universal e o humanismo secular como a grande referência filosófica, transformando a religião algo do campo privado, um souvenir, algo irrelevante e secundário, restrito à casa do indivíduo. É esta a mentalidade que marca os programas de todos os partidos políticos. E não sei por que a potestade acompanha somente o PT e não os outros. Esquece que o PSB é um partido socialista. E que o PSDB fala de social-democracia. Minha gente, não podemos ser ingênuos dessa maneira. Por fim, ele diz, uma silenciosa perseguição à igreja pela classe intelectual e midiática sob o manto da sutileza, que não se consegue detectar os fundamentos específicos para uma possível estratégia de defesa. Ele diz que há uma perseguição, uma resistência à igreja muito sutil, de forma maquiavélica e astuta, que a igreja não sabe nem como se defender da classe intelectual. Bom, ele fala da classe intelectual, mas dentro de um contexto do PT. Então, esta classe intelectual, ela não está atrelada ao PT, que é contra a igreja. Isso é uma classe intelectual onde o PT e outros partidos vão buscar suas referências porque pensam o mundo pelo humanismo secular. E não são todos os intelectuais que perseguem a igreja, existem intelectuais que são cristãos. Mas o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer atrelar, então, que há uma política de Estado escamoteada, disfarçada, sutil, dissimulada para perseguir a igreja. Isso não é verdade. Isso é mentira. Porque, agora vou parafrasear o ex-presidente Lula, nunca antes na história do Brasil se viu tanta liberdade religiosa como se tem hoje no Brasil. Do governo do PT para cá, para se ter uma noção, foram criadas mais de 3.600 denominações evangélicas no Brasil, devido às facilidades legais de se constituir uma personalidade jurídica, uma agremiação religiosa, com CNPJ, isenta de imposto, e sem dar satisfação praticamente a ninguém, onde o Estado laico não intervém.
Os confrontos de ideias, exatamente a classe intelectual está contra, porque muita pilantragem surge a partir disso. Então os intelectuais que não têm referência nenhuma de Deus, eles olham e veem isso como mais um instrumento social para controle da população, para instrumentalizar a consciência dos pobres, para agrupá-los no seu status quo e acomodar as suas necessidades. Assim que eles veem, por causa da pilantragem, que nós sabemos que existe profundamente no meio religioso brasileiro, principalmente no mundo cristão. A justiça de Deus começa na própria casa. Como podemos falar do governo? Como clérigos podem dar lição de moral quando nas suas instituições praticam simonias, usam de expedientes baixos para se locupletarem, para ascenderem ao poder, trapaceiam, negligenciam leis, escamoteiam coisas, fazem alianças esdrúxulas. Todos nós sabemos que isso acontece nos bastidores, nos corredores das igrejas. Não estou falando aqui nenhuma mentira ou inverdade ou algo que seja novo ou novidade para alguém, para não sermos hipócritas. Como é que a pessoa vem falar que uma potestade, como se fosse uma particularidade de um partido político? Não estou aqui defendendo, como disse no início, o PT. Estou defendendo por eles que as razões são espirituais da manifestação. Se é espiritual, então está profundamente equivocado. E assim eu peço desculpas até por alguma exaltação, outra coisa maior, mas é porque não podemos ver a palavra de Deus, o depósito da fé, que, como dissemos no início, tem como objetivo a salvação da alma humana, ser assim instrumentalizado, violentado e, consequentemente, sendo sacrilejado. Até um neologismo, desculpem a palavra aí, mas ele está sendo aviltado. É um anátema isto. Por isso, eu peço a todos os cristãos que não olhem a política como fazem as torcidas de futebol, que tenham mais inteligência, mais discernimento espiritual. Porque os jogadores atualmente no futebol, já que estamos no país do futebol e passamos pelo trauma da perda da Copa e de forma vergonhosa, nosso futebol se caracteriza por atletas profissionais sem nenhuma ligação emocional com seus clubes, a boa parte deles, e uma torcida que se mata por alguém que está jogando apenas por dinheiro. As guerras entre torcidas. Então, nós sabemos que o jogo político no Brasil serve muito para favorecer interesses pessoais e de grupos particulares, que muitos parlamentares usam partidos apenas como fachada, ou partidos se reconstroem, na verdade, são representantes de grupos econômicos. Isso de toda espécie, de esquerda e de direita. E se é que podemos já fazer essa divergência, essa distinção. Alguns mais puros, nas suas ideologias, se vão como grupos fanáticos e ficam lá também como dissidentes, mas fantasiando uma realidade que nunca existiu e a que existiu foi trágica. Então eu peço que não permita que a sua consciência, que as suas paixões cometam profanação do depósito da fé. Que cada um vote conforme a sua consciência política, conforme o seu entendimento do que seja o melhor para o nosso país, conforme identidade com um programa de governo. Mas jamais por ser instrumentalizado por uma consciência teológica, uma cruzada. Nós sabemos a história das cruzadas. Não vamos cair nessa esparrela. Vote contra o PT, mas não por razões teológicas. Vote a favor do PT, mas não por razões teológicas. Vote contra quem quiser ou a favor de quem quiser, mas não por razões teológicas. Porque o reino de Deus transcende a essa formatação
que o príncipe deste século está dando à nossa gente. E que ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tenha misericórdia de nós e nos conceda um governo pacífico, como diz São Paulo, na primeira carta a Timóteo, com toda piedade, a fim de que possamos ter vida mansa e tranquila, para que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e assim possam ter as suas salvações. Que Deus nos ilumine e nos guarde. Amém.